estão? Estão todos bem? Então, vamos começar a nossa aula de história. Peguem aí o livro de vocês e abram na página 76, onde vamos estudar Segundo Reinado, o ano de 1840 a 1889, certo? Então, me acompanhem para vocês entenderem melhor o assunto, para depois vocês responderem o exercício, certo? Então, nessa imagem aí, tem uma foto de um reinado, né? Quem foi esse? Dom Pedro II. Pois é, esse é Dom Pedro II. O segundo reinado começou no ano de 1840, certo? Com a mudança na Constituição que declarou a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, que aos 14 anos de idade tornou-se imperador, Dom Pedro II. De acordo com alguns políticos da época, esse seria o único meio de garantir a unidade do território brasileiro. Então, o segundo reinado durou quase 50 anos. Para começar uma política de conciliação, Dom Pedro II nomeou políticos dos partidos conservador e liberal para formar o ministério. Nesse período, aconteceram as revoltas liberais nas províncias de São Paulo e também Minas Gerais, que foram vencidas por tropas comandadas por Luiz Alves de Lima e Silva. O governo imperial sufocou também a Revolução Praieira, que foi em nosso Pernambuco. Pois é, vamos continuar aqui. Durante o segundo reinado, progrediu bastante e passou por importantes transformações, a saber, surgimento de indústrias, construção de estradas de ferros, instalação de usinas, criação de estaleiros para construir navios, modernização dos meios de comunicação e também de transporte, desenvolvimento dos correios, melhoramento dos portos, criação de várias escolas, iluminação a gás da cidade do Rio de Janeiro, instalação de um cabo telegráfico submarino ligando o Brasil à Europa e desenvolvimento da agricultura, principalmente do cultivo do café. Então, no segundo reinado, o Brasil ele progrediu bastante, né? Teve essa construção toda. O imperador incentivou a cultura brasileira, dando destaques aos escritores José de Alencar e Machado de Assis e também aos poetas Cassimiro de Abreu e Castro Alves. Aqui nessa imagem está mostrando a foto de Machado de Assis. Na pintura destacaram-se Vitor Meireles e Pedro Américo. Na música destacou-se o maestro e compositor Carlos Gomes, que era o autor da ópera O Guarani. O produto mais importante nessa época, como vocês já sabem, era o café, exatamente, conhecido como ouro negro. O café foi trazido para o Brasil por Francisco de Melo Palheta, que morava no Pará e trouxe da Guiana Francesa as primeiras mudas. Os pés de café passaram a ser cultivados em várias províncias do país, tornando-se o principal produto de exportação do Brasil. O governo Dom Pedro II se destacou pela paz interna e pelo crescimento econômico do país. O Brasil participou de algumas lutas armadas com outros países, porém, a mais longa foi a Guerra do Paraguai. Então, aí vamos falar um pouco, né, sobre a Guerra do Paraguai. Vamos lá, né? A Guerra do Paraguai ocorreu em que ano?
Isso mesmo, entre 1864 a 1870. Nesta guerra, o Brasil lutou ao lado da Argentina e do Uruguai, formando a Tríplice Aliança, que recebia o apoio financeiro e militar da Inglaterra. O Paraguai, governado por Francisco Solano Lopes, era um país desenvolvido e também independente das nações europeias. Seu objetivo era obter uma saída para o Oceano Atlântico, para ampliar seu comércio marítimo. A guerra teve início quando o presidente do Paraguai mandou aprisionar um navio brasileiro que navegava no Rio Paraguai, que, assim como o Rio da Prata e também o Paraná, era utilizado pelos 4 países para comércio de mercadorias. Solano Lopes ainda ordenou a invasão do território brasileiro e também o território argentino. Após 6 anos de batalhas, o Paraguai era um país devastado. Milhares de pessoas morreram durante o conflito e também a economia foi destruída. Parte do seu território passou a pertencer aos países adversários. No Brasil, o governo imperial contraiu uma nova dívida com a Inglaterra, pois uma grande quantia em dinheiro foi gasta com a guerra. A popularidade de Dom Pedro II caiu. Também aumentou o movimento pela libertação dos escravos e as ideias republicanas ganharam as ruas. Então, o caminho para a República já começava a ser desenhado. Então, aqui a gente acabou de ler, né, a história sobre o segundo reinado. É a história de Dom Pedro II. Na página 78, tem um exercício, certo? E na próxima página já é outro assunto. Então, o assunto de história de hoje é só até a página 78. Então, 76 a 77 e finaliza na 78. Certo, meus amores? Então, vamos finalizar nossa aula e amanhã estaremos aqui de volta. Beijo!